Vamos dar continuidade à nossa pequena imersão sobre como se manter na frequência daquilo que você deseja, como se manter na frequência dos seus sonhos, daquilo que você quer, para manifestar, como se manter na frequência correta da manifestação. A pedido de uma inscrita, como eu falei no vídeo anterior, a pedido de uma inscrita, eu resolvi fazer uma sequência de 2 ou 3 vídeos explicando detalhadamente o que eu fiz, que foi essa pergunta que ela fez, o que eu fiz para me manter na frequência correta do que eu queria, enquanto o mundo estava desabando ao meu redor, né? Se você está chegando agora e não está entendendo mais ou menos do que eu estou falando, volta alguns vídeos que você vai entender. Eu fiz um vídeo falando sobre a minha mudança, sobre como eu mudei a minha vida utilizando a lei da atração da forma correta. Lá eu dei algumas dicas, tem uma parte 2 desse vídeo também. E aí, atendendo a pedido de inscritos, eu estou trazendo alguns assuntos que os inscritos estão pedindo, tá certo? Antes de mais nada, gente, eu queria pedir desculpas a vocês, porque eu fiquei um pouco sumida, fiquei 4 ou 5 dias aqui sumida. Estava resolvendo algumas coisas aqui na vida pessoal, resolvendo também aqui na questão do trabalho do YouTube, cuidando tanto desse canal aqui, quanto do outro também, tá certo? Então, eu estava resolvendo algumas coisas e acabei deixando faltar vídeo, né? Não foi por querer, me perdoem, tá? Então, vamos lá, gente. Continuando, eu separei aqui, no vídeo passado, eu dei 4 dicas, eu falei 4 coisas que eu fiz e que me ajudaram, né, a me manter na frequência, a ficar na vibração correta, me manter na vibração correta até manifestar aquilo que eu estava querendo, não é? Dei 4 dicas, falei que ia ser uma pequena imersão de 2 ou 3 vídeos, então vai ser uma imersão, gente, de 3 vídeos. Esse é o segundo do terceiro, tá certo? É 2 de 3, tá? Então eu separei aqui 4 mais 4 coisas que eu fiz e que eu julgo assim mais importantes, porque como eu falei para vocês, é todo um conjunto de coisas, é todo um contexto, tá? Não é só uma nem duas coisas, é tudo que você faz, eles se comunicam, tudo que você faz anda junto, tá certo? Uma coisa ajuda a outra. Cada atitude que você toma vai ajudando aquela que você fez. Você tomou uma atitude ontem, amanhã você toma outra, depois de amanhã você toma outra e elas vão conversando entre si para moldar a sua realidade, tá certo? Então, eu separei das que eu acho assim mais importantes, né, nessa minha trajetória no que eu fiz, tá certo? Que foi a primeira delas é só se preocupar com o que você pode resolver no momento. Se você não pode resolver, não dê importância agora, não se estresse agora, não esquenta a cabeça agora. É isso que eu quero falar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente estressada. Estou conseguindo controlar isso com esse meu processo de autoconhecimento bastante, tá? Para vista do que eu era antes, tipo, com o que vem acontecendo nesses últimos dias, esse processo de mudança, né? Também vou trazer esse assunto aqui, que foi um assunto que outra escrita pediu, o porquê que quando você começa a se movimentar para fazer alguma coisa, as coisas não começam a desabar, o restinho que estava ali começa a desabar, não é? Mas assim, se eu fosse aquela pessoa, aquela Luana de antes, eu estava cabeçada agora, não estava conseguindo fazer nada, nem sequer vim aqui para falar com vocês sobre nada, porque eu estaria estressada, estaria com crise de ansiedade, preocupada, e acabar querendo ou não, a gente acaba descontando quem está perto, né? Filho, marido, seja lá quem for que estiver perto ali do nosso convívio. Tudo isso porque a gente dá atenção e dá a nossa energia, a gente doa a nossa energia para uma coisa que não está no nosso alcance ali. E aí, quando eu aprendi isso, quando eu aprendi que eu não posso mudar, por exemplo, tem alguma coisa para mudar agora, eu vou dar um exemplo que é o que acontece com a maioria de nós, né? Tem uma conta que está atrasada e eu preciso pagar com urgência. Mas eu posso resolver isso agora, hoje, agora, nesse exato momento, eu posso resolver isso? Ou isso é uma coisa que eu só vou poder ver se eu consigo resolver amanhã? Se a resposta for não, você não pode resolver isso agora, então deixe para se preocupar com isso amanhã. Hoje é um outro dia, hoje não tem nada a ver com aquilo que você tem que fazer amanhã. Porque senão aí você se estressa hoje, você se estressa amanhã, não consegue resolver amanhã, aí se estressa depois, passa um mês estressado, sabe? Estresse é, eu acho que é um dos principais sentimentos do qual tira você totalmente do caminho. Ele afasta você totalmente do caminho ali, da sua vibração, da sua frequência, para você manifestar aquilo que você quer. Primeiro que quem está estressado não está pensando em nada.
não pensa em nada, não consegue pensar em nada. Gente, eu falo porque eu sou a prova viva disso, tá bom? Então, assim, a primeira dica, o primeiro ensinamento, o primeiro conselho que eu daria para você é só se preocupe, o primeiro desse vídeo, tá? Só se preocupe com aquilo que você pode resolver no momento. Se você não pode resolver no momento, seja lá o que for. Você tem alguma coisa para falar para alguma pessoa? Você é alguma coisa de trabalho? Seja lá o que for, gente, não importa. Levem isso para a vida de vocês, que vocês vão ver como é libertador. Eu juro para vocês. Você só se preocupar com aquilo que você pode resolver hoje. E aí você para pensar, o que é que está lhe martirizando, o que é que está lhe deixando encucado, o que é que está lhe afastando da sua frequência, da sua vibração, o que está lhe deixando estressado, preocupado, perdendo noite de sono. O que? É isso. Eu posso resolver isso agora ou isso é uma coisa que eu só posso resolver daqui 10, 15 dias, uma semana? Se a resposta, como eu falei, for que você não pode resolver nada disso aqui agora, então deixe para se preocupar com isso quando for o tempo de se preocupar, tá certo? Isso é libertador. Juro para vocês de verdade, tá? A segunda dica desse vídeo é ouvir músicas. Ouvir música, gente, agora não é qualquer música. Pelo amor de Deus, não é qualquer música. Ouçam umas músicas que tragam leveza, que tragam tranquilidade, que falem de esperança, que falem de amor, que falem de mudança, que falem, sabe? No estilo assim, bem calmo, tranquilo, onde o toque seja calmo. Uma música que lhe traga paz, que você encontre sentido, que você, quando escuta ela, você se sente motivado. Eu tenho uma playlist aqui no YouTube de músicas que eu escuto e, gente, quase todas as noites eu escuto. Quase todas as noites. Eu boto baixinho na TV, bem baixinho antes de dormir. Quando eu tô preocupado ou alguma coisa assim, minha cabeça tá cheia, eu coloco essas músicas, eu escuto, eu me acalmo, eu relaxo para poder ir dormir, entendeu? Para não ir dormir, para não deitar para dormir com a cabeça cheia, porque deitando com a cabeça cheia você vai acordar pior ainda e o seu dia vai ser uma porcaria porque você não está na frequência, você saiu da frequência, você saiu ali da sua vibração e você tem que se trazer de volta para ela. Não é que a gente vai ser perfeito e vai, não vou nunca sair, não vou comer. Não, a gente tem que estar se policiando todo santo dia, tá? Todo santo dia. Viu ali que saiu, viu ali que. Luana, como é que eu sei quando eu não estou na vibração correta? Porque os seus sentimentos, você vai estar com o coração apertado, você vai estar, sabe, aflito, ansioso, preocupado, isso aí não é bom, isso aí é o negativo, tá? Esse é o negativo, você tem que se trazer para o positivo, tá bom? Então é isso, ouça músicas, faça feito eu, monta uma playlist só para isso, para não acabar se misturando. Você coloca uma música que você gosta junto com um monte de música ali que não, sabe, nada a ver. E aí quando pensa que você está ouvindo uma música, quando você termina aquela música, aí começa a outra com aquela agitação, com aquele, sabe, aquele funk pesado. E, gente, mais uma vez, não tenho nada contra funk, nem contra música nenhuma. Pode ser qualquer tipo de música, contanto que lhe traga paz e traga sossego, tá certo? Por exemplo, Ana Vilela, é muito boa as músicas dela. E tem muitas outras para eu lembrar aqui, não vou conseguir lembrar, sabe? Mas eu posso dar depois, mais pra frente, vai achar um jeito de mostrar para vocês quais são essas músicas. Eu vou ver o que, é que eu faço aqui, tá certo? Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui pra mim, tá? A terceira dica, gente, é falar sobre o futuro. Por exemplo, você está aperreado agora, você está aflito, você está preocupado, tal, porque tem que resolver isso, aquilo, outro. Você faz o quê? O que é que você faz para tirar de foco? Você tem que distrair a mente. Então, o que é que você faz para se tirar de foco, se tirar do foco do problema? Você começa a falar sobre o futuro. Como, Luana, que eu falo sobre o futuro? Por exemplo, você está preocupado com as contas que você tem que pagar, você está preocupado porque não tem dinheiro, tem que resolver alguma coisa que envolve dinheiro. Na grande maioria das vezes é isso, né, gente? Não é tudo, mas na grande maioria das vezes envolve dinheiro. Então, um exemplo, você está preocupado com isso, mas aí você está naquela vibração negativa, aquela vibração de escassez, de que está faltando, você está precisando, você tem que ir atrás, você tem que correr. Só que ali você não pode resolver nada, gente. Você não tem o que fazer ali. Então você tem que viver aquele momento e deixar para resolver depois. Então o que é que você faz? Começa a falar do futuro. Não, deixa, eu vou tirar de tempo. Esquece isso aí. Deixa eu ver, quando eu resolver isso aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso, aquilo, outro.
Aí depois eu faço assim, depois eu faço assado, não é? Aí eu compro tal coisa, eu invisto em tal coisa, ou eu vou estudar em tal coisa, eu vou comprar tal livro, vou ler tantas páginas por dia, aí eu vou fazer isso. Quem sabe eu não me alimento melhor, quem sabe eu tenho que tomar mais água também, tenho que me exercitar. E aí você vai falando do futuro para você mesmo, não é para ninguém, é para você mesmo, tá certo? Para você mesmo, para você mesmo. Você fala o que, que você vai fazer. Depois que você concluir aquilo ali. Ah, eu tenho, por exemplo, meu aluguel está atrasado. Pronto, mas você não pode resolver isso agora, né? Então você deixa ali quietinho e você fala, mas quando eu pagar, eu vou fazer o quê? Quando eu pagar, eu vou fazer umas compras, eu vou comprar um par de roupas para mim, ou um sapato, ou um exemplo, eu estou dando exemplos, tá, gente? Ou eu vou começar uma dieta, ou eu vou começar a fazer exercício, vou começar a cuidar de mim, vou começar, sabe, com o meu autocuidado, com o meu, seja lá o que for, vou pintar o cabelo, vou cortar o cabelo, não importa, gente, o que for, às vezes você nem vai fazer, certo? Às vezes você nem vai fazer, mas você se tirou daquele momento, você se tirou daquela frequência, daquela vibração, você se tirou do negativo. Só o fato de você fazer planos, aí você começa a fazer planos, você começa a se empolgar, você começa a sentir, na verdade, nessa de você sentir, você já se tirou do negativo e já se colocou no positivo. Vocês entenderam a sacada? É isso. Quarta dica, gente, é o autocuidado. E aí é onde eu entro no assunto. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre estoque de alimentos. E aí, nesse vídeo, teve muita gente, mais uma vez eu vou dizer, pessoas que não têm amor ao próximo, pessoas que têm problemas, sabe? Problemas dela mesmo, é com elas, é com essas pessoas. E aí, essas pessoas, elas querem projetar nas outras as frustrações delas, entendeu? Então, por isso que eu falo, na grande maioria das vezes, eu quase sempre estou falando aqui no canal, que o problema, às vezes, não é com você, o problema é com a pessoa tem problema. E aí, ela acaba descontando em você. E aí, se você deixar aquilo ali lhe abalar, se você deixar lhe atingir, aí, meu velho, como diz o povo, aí, meu velho, é só ladeira abaixo, entendeu? Mas, assim, quando eu fiz esse vídeo de estoque, eu falei que eu estava começando o estoque de alimentos aos poucos e tudo mais, e que eu ia começar pelos perfumes que eu já tinha comprado, né? Então eu ia terminar, ia começar pelos perfumes, e pelas maquiagens, produtos de autocuidado, sabonete, não é? Hidratante de pele, essas coisas, expliquei tudo direitinho lá. E aí, gente, o fato de eu não ter dito que eu ia começar pela alimentação, porque se alguma catástrofe acontecer, se alguma guerra acontecer, se o apocalipse acontecer, sei lá, se vir um tsunami sair levando tudo, sabe? Eu tenho que ter comida, eu tenho que ter comida dentro da minha casa, porque não pode faltar comida, porque isso aqui e o outro, então eu tenho que começar o estoque pela comida, sabe? Porque isso é o certo, é uma regra, é uma lei ali, entendeu? Na cabeça dessas pessoas. Só pelo fato de eu ter dito que eu não ia começar daquela forma, dei conselhos, o vídeo tá bem intuitivo, bem didático, fiz com todo o carinho do mundo, e aí, de repente, vem um ou outro comentário, eu acho que foi falando do meu sotaque, até o meu sotaque entrou no meio, esse sotaque não é rico, não é? A pessoa falou assim. Teve outra que falou, aí quando a crise vier, alguma coisa assim, quando alguma coisa acontecer, você come maquiagem, ou você bebe perfume. Foi assim, se vocês olharem, vocês vão ver lá nos comentários desse vídeo. E aí eu não respondo, não é? Eu não respondo porque eu não vou me rebaixar, não vou baixar o mesmo nível, não vou estar trocando farpas, não é porque o problema é com a pessoa, não é comigo, então ela tem que resolver com ela que tem que se resolver, não sou eu. Eu estou muito bem comigo aqui do jeito que eu estou. Mas, gente, por que que eu estou falando isso para vocês? Pelo seguinte fato. O autocuidado, ele também, eu tentei explicar isso, só que as pessoas são quadradas, sabe? Algumas pessoas são quadradas, algumas mentes não tem como você libertar. Ela já tá ali, já tá encaliçada, então é ali, de ladeira abaixo, esperar a morte chegar e acabou. A vida da pessoa não tem sentido, tá? Pra mim é assim. Muitas pessoas que eu conheço são assim. Então, assim, por que que eu falei do autocuidado? Por que que eu falei que eu ia começar? Eu deixei claro, expliquei, fiz um outro vídeo explicando também por que que eu tinha começado pelos produtos de autocuidado, de higiene, cuidado pessoal e tudo mais. Por quê? Porque quando você pratica o autocuidado, você eleva a sua vibração. Vocês entenderam? Então, assim, o autocuidado, ele é muito importante, anotem bem isso também, ele é importante para você se manter na sua frequência, elevar a sua frequência, se manter. Porque, por exemplo, você tá aí, você quer ser uma pessoa de negócios, uma mulher ou um homem de negócios, uma pessoa, sabe, um executivo, uma pessoa que tem empresas, uma pessoa que tem posses, uma pessoa que investe, uma pessoa que é educada, é intelectual, uma pessoa que sabe se portar, uma pessoa culta, elegante.
Como que você vai tirar de dentro de você, arrancar de dentro de você o sentimento que você tem que ter para você vibrar, né? Mandar lá para o universo e receber de volta exatamente aquilo que você está vibrando? Como você vai fazer isso se você acorda, você não ajeita o cabelo, você não passa uma maquiagem, você não faz uma sobrancelha em casa mesmo, não dá um jeito, não coloca uma roupinha, a melhorzinha que você tem aí, não precisa comprar roupa não, pega a melhorzinha que você tem aí, sabe? Você não passa um hidratante, um perfume para você se sentir bem. Vocês estão conseguindo entender, gente, pelo amor do Pai, para depois não vir ninguém aqui falar besteira nos comentários? Você tem que se sentir, você tem que ser para ter. A regra é essa. Se você for fazer o caminho inverso, esperar ter para você ser, você não vai ter nunca. Consequentemente, você não vai ser nunca. A lei é assim, a regra é assim que funciona. Você tem que ser para ter. Então, como é que eu quero me sentir, sabe, uma pessoa aqui que estou trabalhando, estou trazendo conteúdo, estou ajudando pessoas, estou dando o meu melhor, estou me dedicando, tenho outras coisas para cuidar. E aí, como é que eu vou me sentir essa pessoa para elevar a minha vibração, que eu sou merecedora, que eu sou, sabe, eu mereço, eu trabalho tanto, sabe, eu sou digna, eu sou capaz, eu sou esse piloto. Se quando eu me olho na frente do espelho, eu vejo uma pessoa que eu mesmo me vendo, eu não me dou valor. Eu mesmo me vendo, vocês estão entendendo, né? Tô querendo dizer assim, que quando a gente se olha na frente do espelho, que a gente vê que a gente tá com o cabelo bagunçado, todo desgrenhado ali, a gente fica o quê? Ai, meu Deus, eu tô tão ruim. A gente nem doente tá, mas se sente doente. Gente, eu falo isso por experiência própria. Eu vou contar para vocês uma história brevemente aqui que aconteceu envolvendo isso. Certo dia, eu socorri o meu marido para o hospital, porque ele estava com muita dor do lado assim, do abdômen. Socorri ele para o hospital pensando que era apêndice. Eu acho que é apêndice que quando estoura, né, estrangula, a pessoa morre se não for operado com urgência. Levei para a emergência do hospital. Cheguei lá, foi um processo, sabe? A gente passou por 3 hospitais num dia só. Levei para uma policlínica. Dessa policlínica, briguei lá para transferir ele para outro, porque os médicos que tinham lá não sabiam o que ele tinha, não tinha o aparelho que precisava para fazer exame. Foi todo aquele processo. Queriam que esperasse a ambulância vir da capital, lá do centro da cidade, para vir pegar aqui. Ninguém sabia onde a ambulância estava, ninguém sabia que hora ia chegar. E eu agoniada, aperreada. Briguei lá com o pessoal, aí transferiram rapidinho ele para outro hospital. Pegou nesse hospital, fizeram alguns exames, descobriram que era cálculo renal, aí transferiram ele para o centro, sabe, da cidade lá, capital. Transferiram lá para o hospital, que é referência. Eu sei que nesse meio de tempo, gente, eu saí de casa, era 5 da manhã e eu vim chegar nesse hospital, era 11 e pouca da noite, a hora que eu vim chegar para dizer, não é aqui que a gente vai ficar internado, até fazer a cirurgia. Nessa de fazer a cirurgia, gente, a gente passou ao todo 7 dias no hospital. No 8º dia, na parte da manhã, a gente recebeu alta. Só que, dentro desses 7 dias, quando eu cheguei tão cansada porque eu estava atenta, brigava com um, brigava com outro, porque você sabe como é que é, né? Brigava assim, na educação, não era desmerecendo ninguém, mas chamando a atenção deles para eles agilizarem, porque se depender deles, né? Estão nem aí, na grande maioria das vezes. Não é todos, mas na grande maioria das vezes. Então, nessa, eu cheguei tão cansada que eu deitei no chão do hospital, do lado da maca dele. Eu deitei no chão puro mesmo, sem papelão, sem lençol, sem toalha, sem nada. Eu não estava aguentando, eu disse, vida, eu não estou mais aguentando, eu estou tão cansada, eu preciso dormir um pouquinho, porque eu estou passando mal de tão cansada. Foi a primeira vez, gente, que eu passei mal de tão cansada. Deitei no chão puro ali do hospital, deitei com o rosto assim no chão, dormi um pouco. Eu sei que nesse processo foi todo dia o médico passando para ver se conseguia vaga, se não conseguia vaga, se vinha material, se não tinha material para operar. Eu sei que, gente, a gente passou 5 dias no hospital. 5 dias. Chegou uma sexta-feira. Se eu não me engano, eu socorri ele na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, é, eu perguntei ao médico, doutor, é final de semana. E nisso a gente foi para o hospital. Não estava tomando banho, não tinha levado roupa, não tinha levado nada. Do jeito que transferiu, a gente chegou lá. E lá a gente estava daquele jeito. Meu cabelo estava tão duro, que se eu colocasse ele assim em pé, ele ficava de tão duro que ele estava de tão sujo, oleoso, tudo. Meu marido nem se fala, já estava suando medicação no lençol, de tanta medicação que estava tomando para dor. Aí o que foi aconteceu, gente? Quinto dia lá no hospital, quinto dia, sexta-feira, eu fui chamar o médico. Eu disse, doutor, vem cá. É final de semana. O senhor acha que essa cirurgia ela vai sair final de semana ou não? Ele falou, olha, para ser bem sincero com você, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, para ser bem sincero com você, finais de semana nós não conseguimos fazer cirurgia porque
não chega material para o hospital no final de semana. Aí eu digo, tudo bem, então não vai sair final de semana. Eles, não, só na segunda-feira tem probabilidade, mas ainda tem que ver, porque tem uma filha e tudo mais, e tudo bem. Sabendo que não ia operar mais sexta-feira, isso já era sexta de manhã quando o médico passou, eram as 10 e pouca da manhã. Então, eu sabia que o resto da sexta não ia sair a operação. Sábado e domingo também não ia sair, talvez lá para segunda. Eu sabendo disso, sabe o que eu fiz? Liguei para um colega do meu marido, pedi para ele pegar algumas coisas em casa. Ele pegou, fez ali, eu pedi para minha mãe, na época que eu tinha contato com ela, pedi para ela juntar algumas coisas, ela juntou, deu a ele levou para o hospital. Chegou no hospital, meu marido foi, você vai fazer o quê, vida? E ele todo, sabe, a gente já estava se sentindo moribundo. Eu não estava doente, não era eu quem estava internado, e eu estava me sentindo doente. E ele estava internado, estava com todo o processo, só que aquele fato de se jogar lá, de se entregar, de se largar, de não se cuidar, de não lembrar ali que estava vivo ainda, que não tinha morrido, piorou a situação. Eu juro pra vocês, eu juro, eu espero estar conseguindo me expressar bem aqui para vocês entenderem. Quando ele trouxe a, as malas com as coisas, com roupa, com lençol, pedi para trazer lençol de casa, pedi para trazer fronha e travesseiro de casa, pedi para trazer perfume, pedi para trazer as minhas maquiagens, pedi para trazer roupas, pedi para trazer hidratante, pedi para trazer um fecha-barba, que a gente já estava tudo peludo, tá lá, entendeu? A situação tava feia. Eu digo, traga isso, 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 pronto, ele trouxe. Quando chegou, eu digo, agora vamos, esperei todo mundo tomar banho, isso já eram as 6h30 da noite. Esperei todo mundo que estava lá tomar banho. Quando todo mundo tomou banho, eu digo, agora é a nossa vez, vamos lá. Aí a gente foi pro banheiro. Chegou no banheiro, tomou banho ele e eu. A gente se depilou. Eles, mais vida, não, vamos se depilar, que a gente tá de um jeito que tá piorando a doença. Então, a gente se depilou, a gente lavou o cabelo. Só não deu pra secar, né? Mas a gente lavou o cabelo. Sabe, deu uma limpada na pele, tudo mais, se cuidou, passou o hidratante, passou um aerosol, passou um perfume, colocou uma roupa limpa. E aí, quando a gente saiu do banheiro, todo mundo ficou olhando pra gente. Quando a gente saiu, terminou o banho, todo mundo olhando pra gente, porque a fisionomia mudou. E aí eu perguntei a ele, você tá melhor? Aí ele, tô bem melhor, parece que eu tirei um caminhão de cima de mim. Eu digo, pronto. Eu também. Aí eu tirei aquele lençol do hospital, dei para as mulheres para levarem, coloquei o lençol da gente de casa, que era para levar um pouquinho de casa ali para aquele lugar. Pronto, lá a gente ficou. E, gente, pasmem, por incrível que pareça, passou sexta, que já era noite, e passou sábado e domingo. Quando foi na segunda-feira de manhã, os médicos passaram. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que passaram meu marido na frente, porque alguma coisa deu lá que não deu para operar o paciente que estava na frente. Tinha outros na frente, mas eu não sei, eu simplesmente não sei o que aconteceu. Eu sei que passaram meu marido na frente, ele fez a cirurgia num dia, no outro dia de manhã a gente já estava de alta, já estava indo para casa. E aí o resumo da história, moral da história. Quando a gente não se cuida, quando a gente se larga, quando a gente se entrega, a situação piora, nossa vibração, ela fica pro negativo. Nós ficamos numa frequência negativa, nós ficamos ali no negativo. Não tem como a gente se conectar com o positivo. Vocês estão entendendo? Foi esse o motivo pelo qual eu optei por começar pelos produtos de higiene, né? De comprar e tudo mais, aquilo outro. Já por causa disso, porque, gente, o autocuidado, você se cuidar, você tomar um banho. Eu não sei se vocês já tiveram uma sensação de que quando você tem um dia difícil, que você chega em casa, você toma um banho de cabeça, sabe, um banho de cabeça ali, parece que você está tirando aqueles problemas, aquele peso de cima dos seus ombros, não é verdade? Deixa aqui para mim se você já se sentiu assim, mas eu tenho quase certeza que pelo menos uma vez na sua vida, pelo menos uma vez na sua vida, eu tenho certeza que você já se sentiu assim. Pronto, é isso, gente, é o autocuidado, você se cuidar, você levantar, você tomar um banho, você se aprontar, se gosta de maquiagem, coloca, também se não, tudo bem, faça do seu jeito, ajeita o cabelo, penteia o cabelo, coloca uma roupinha, coloca um perfuminho, pronto, vai tomar o seu café da manhã, vai trabalhar, vai fazer o que você precisa fazer, enfrenta o seu dia ali, sabe, com graça, enfrenta o seu dia ali com alegria, sabe, recebe, dá as boas-vindas ali ao seu dia. Você tá entendendo? Não se largue, não se deixe assim pelos cantos, tá? Porque isso vai piorar e muito, isso vai lhe manter no negativo. Então é isso, gente. As 4 dicas que eu tinha para dar para vocês nesse vídeo, tá certo? Só se preocupe com o que você puder resolver agora. Se não puder resolver, deixe para se preocupar depois, tá certo? Ouve músicas, ouça boas músicas, músicas legais, músicas, sabe? Aquelas músicas gostosas que você se sente bem, que você sente a sua vibração se elevar.
Falar sobre o futuro para tirar de tempo ali o foco ali da escassez do que está faltando. Fala sobre o futuro, faça planos para o futuro. Embora que você é aluna, mas não tem probabilidade de fazer plano de quê? Se agora eu não estou vendo probabilidade de nada na minha vida, não interessa, não importa. Sonhe, fale, planeje. Isso vai lhe tirar do negativo e vai lhe colocar no positivo, tá certo? E o último, a quarta e última dica, gente, é o autocuidado. O autocuidado. Pratique o autocuidado, se cuide, se ame, tá certo? Se goste, se valorize, que aí você vai ver que, sabe, isso em si já vai dar um salto enorme ali na sua vibração, tá? Na sua frequência. Então é isso, gente. No próximo vídeo, fica ligado no próximo vídeo, tá certo? Que no próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui, vai ser o último vídeo dessa nossa série, mais 4 dicas para você elevar a sua vibração e se manter no positivo, sair do negativo e se manter no positivo, tá certo? Então é isso. Deixa um like pra mim se você gostou, se você chegou até aqui, deixa um like pra mim. Comenta alguma coisa aqui embaixo pra mim se você tá gostando, se você gostou. Comenta, gente, ideias de vídeo, o que, é que você quer que eu traga aqui, o que, é que pode lhe ajudar. Deixa aqui que é muito importante para eu trazer um conteúdo mais personalizado, mais direcionado para o que você está precisando, tá certo? Se não for inscrito, se inscreve no canal, tá certo? E, gente, desde já eu também já tenho que agradecer às pessoas que estão chegando, novos inscritos chegaram no canal, tá certo? Nesse tempo que eu fiquei parada aí, e esses 4 ou 5 dias chegaram novos inscritos, então sejam todos muito bem-vindos, tá certo? A nossa família. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!